queria, ainda na sua participação, que você falasse rapidamente da seleção da Espanha, Tati, porque agora pela manhã a Federação Espanhola emitiu um comunicado que ele é meio assim, ele é meio preocupante, ô Tati. Diz o comunicado da Uhum. Federação, ó, os serviços médicos da Federação Espanhola desejam expressar sua surpresa e mal-estar depois de conhecer olha lá, ó, desconvocado. Depois de conhecer, depois de ficar sabendo, às 13h47 do dia 10 de ontem, dia do início da concentração oficial da seleção nacional, que o jogador Lamine Yamal havia sido submetido a um procedimento invasivo de radiofrequência para o tratamento das suas moléstias no pubis, nessa mesma manhã. Então, ontem, pela manhã, o Lamine Yamal foi submetido a esse procedimento invasivo de radiofrequência sem comunicar à Federação Espanhola e ele iria se apresentar no dia, era o dia da apresentação. Esse procedimento, continua aqui o comunicado da Federação Espanhola, foi realizado sem a comunicação prévia ao corpo médico da seleção, que tinha conhecimento de todos os detalhes, papapá, que não tinha, né, conhecimento dos detalhes, que foram recebidos só às 10h40 da noite. E esse procedimento indica, a recomendação médica, um repouso de 7 a 10 dias. De 7 a 10 dias. Diante dessa situação e priorizando em todo momento a saúde, segurança e bem-estar do jogador, a Federação Espanhola tomou a decisão de liberar o esportista da presente convocação. Confiamos que ele possa evoluir favoravelmente, desejamos uma recuperação e tal. Tati, que coisa esquisita, né? E assim, É. no dia ele passa por um procedimento e aí não avisa. O procedimento em si, se a gente fosse levar em conta o que o Lamine falou depois do jogo da Champions no meio de semana, o Lamine falou que era invenção da imprensa, que a imprensa estava mentindo, que a imprensa de Barcelona estava mentindo quando falaram que ele estava sofrendo com pubalgia. Ele falou que era mentira, vocês inventam muita coisa e tal. Então, assim, primeiro uma contusão que ele disse que não tem, que é invenção da imprensa, e aí faz no dia um procedimento sem falar com a... Que coisa esquisita, Tati. Explica isso aí pra nós. A relação entre Federação Espanhola e Barcelona está muito estremecida com o caso Lamine Yamal, né, André? Claramente, o Barcelona não quer, neste momento, que o Lamine esteja com a seleção, né? Porque tomar essa decisão sem avisar a federação, e a gente não sabe, e por se tratar de um jogador de 18 anos, até que ponto o Lamine está tendo voz em tudo isso, né? Porque, como tu disse, ele falou que não tinha nada, aí, de repente, na convocação passada, ele é convocado, ele é desconvocado depois de um boletim do Barcelona que diz que ele está lesionado, que ele não pode jogar, a seleção desconvoca. Isso tudo vem de 3 convocações atrás, quando a seleção espanhola convocou o Lamine jogou os jogos, o Barcelona disse que ele não poderia ter jogado porque ele estava lesionado, a seleção disse que ele não estava lesionado, ele chega no Barça, faz exames, entra para o departamento médico. Na segunda convocação, ele sai, antes da convocação, ele sai do departamento médico, joga com o Barça, a seleção convoca, o Barça diz que ele tem uma recaída, a seleção desconvoca, e agora já se imaginava, André, que poderia acontecer alguma coisa. Só que o que acontece é muito pior do que nas outras duas. Porque dessa vez a seleção convoca e no dia que ele tem que se apresentar, o jogador não aparece porque vai passar por um procedimento médico no seu clube que não é avisado à federação. O Luis de la Fuente não deu uma entrevista propriamente dita, mas conversou com alguns jornalistas que cobrem a seleção e disse que ele nunca tinha visto algo assim. E realmente é uma situação muito complicada. Eu não sei como Federação e Barcelona vão continuar fazendo a gestão dessa crise Lamine na seleção, porque ela existe, André. Ela existe. E o ponto, repito, de ser um jogador muito jovem, a gente não sabe até como é que o Lamine está lidando com essa situação, né? Porque, assim, ele é hoje o principal jogador espanhol, é o jogador que gera mais mídia ao redor, que leva mais gente para o estádio, que os torcedores da seleção querem ver. É isso também para o Barcelona.
e nem o clube nem a seleção querem abdicar de Lamine Yamal, sendo que a gente não sabe exatamente como é que ele tá. Porque ele joga, depois ele é convocado, ele é desconvocado, porque ele... É realmente uma situação bastante delicada, André, deveria ser consensuado. Para a Espanha é bom que o Lamine esteja ok para o ano que vem, porque a Espanha agora, vencendo a Geórgia, classifica, porque tem um saldo de gols muito maior, porque goleou a Turquia. Então, vencendo o próximo jogo, vai estar na Copa do Mundo. E para o Barcelona, é bom ter o seu jogador na seleção ano que vem, durante a Copa, né? Então, é uma situação complicada, André. Não sei como vão resolver. Cara, assim, tá muito esquisito. Tem coisas acontecendo, né? Que são muito familiares pra gente aqui, que já acompanhou algumas estrelas do futebol. São situações bem, né? Assim, que você vê e fala, caraca, cara, o cara tem tudo pra ser o jogador aí, pra ser o principal atleta de futebol do mundo por 2 décadas, vai. O cara tem por 1 década e meia. O cara tem 10, 15 anos aí de estrelato pra poder explodir no mundo e começa a trilhar um caminho meio esquisito. E aí, de novo, né, Tati? A gente não sabe o papel dele, do clube, mas eu sei que ele falou que era invenção da imprensa, que não tinha contusão e tal. Não, vocês. Só faltou dizer que tava apto. Enfim. Tatinha, bom trabalho pra você aí. E amanhã a gente volta a falar mais de seleção brasileira, tá? Com certeza, André. Amanhã, quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira, estamos aí na cobertura da seleção. É só ligar. Sábado eu tô fora. Sábado eu tô fora. Eu tô no sábado-feira e estamos aqui. Arrume outro programa pra você participar. Na live, sábado não. Pode deixar que vão arrumar uns programas para eu participar, André. Fica tranquilo. Bom. Beijo, Tati. Bom trabalho pra você. Cuidado aí com esse negócio de mão inglesa aí, que isso é um problema na hora de atravessar a rua, viu? É nervoso. Quando não tá escrito, olhe pra direita, olhe pra esquerda, eu saio correndo. Eu olho pros dois lados e saio correndo, André. Seja o que Deus quiser. Tem que olhar pros dois lados. Beijo, Tati. Bom trabalho. Muito obrigado, Tati Mantovani, ao vivo conosco, falando de seleção brasileira de futebol. A gente já tem mais ou menos a programação da seleção brasileira até a Copa do Mundo, tá? A gente vai ter tempo para falar sobre isso, mas a seleção joga essa data de novembro contra Senegal e Tunísia, são 2 adversários africanos que a comissão técnica queria. Então, no final de semana, no sábado, é Senegal. Na terça-feira, lá em Lille, na França, é a seleção da Tunísia. Aí o Brasil para, né? A seleção para até março. Até março. A gente tem, em março, na data FIFA, provavelmente França e Croácia. Depende aí de confirmações de classificações para a Copa e tal, mas são 2 seleções consideradas pela CBF como seleções fortes para esses desafios de março. França e Croácia, esses jogos provavelmente nos Estados Unidos. Provavelmente nos Estados Unidos, já testando ali alguma situação de base da seleção brasileira, enfim. O início da preparação, no mês de maio, provavelmente no dia 25 de maio, essa primeira parte será na Granja Comari, será no Brasil. Para a Copa passada, vocês se lembram que a seleção brasileira se reuniu em Turim, no CT da Juventus. Inclusive se apresentou numa segunda-feira, sábado já teve folga e tal, naquela que foi a Copa com o menor período de preparação da história. Mas, enfim, a programação foi definida lá. Então o Brasil faz o início da preparação na Granja, deve jogar um amistoso no Maracanã antes do embarque para os Estados Unidos. A seleção brasileira vai fazer o seu base camp nos Estados Unidos, não sabemos aonde ainda, depende de sorteio, enfim, depende de uma série de situações. E lá nos Estados Unidos deverá fazer mais um amistoso antes da estreia. Normalmente esse amistoso antes da estreia na Copa é contra uma seleção que não se classificou, uma seleção fraca, que é mais para ver ali, dar movimentação para os jogadores e ritmo de partida. Então essa deve ser a programação. Detalhe, Piero, detalhe pequeno. A final da Champions é no dia 30, em Budapeste. Então pode ser que algum jogador da seleção brasileira não se apresente nesse período da Granja Comari. Porque a final da Champions vai ser no dia 30, a seleção já vai estar treinando, já vai estar na Granja
já estarão todos juntos. E o outro detalhe, a seleção se apresenta no dia 25. Tem rodada do Brasileirão no dia 24 e tem rodada do Brasileirão no dia 31, tá? Tem rodada do Campeonato Brasileiro. Então, vamos arrumar o calendário. Não vai arrumar da noite pro dia. Não vai. O Cruz está perguntando, o sorteio da Copa vai ser agora em dezembro. Dia 5, né, Pedro? Dia 5 tá chegando. Não teremos todos os países já definidos, né? Então teremos os caminhos ali. Então, definidos os quadrantes das repescagens, tal, a repescagem mundial. Então, não teremos exatamente todas as seleções, mas o desenho já estará feito ali no dia 5 de dezembro. Gosto muito de sorteio de Copa do Mundo, sabia, André? Acho sempre um dia... Legal. Acho muito maneiro. É legal. E para você entrar no clima, aproveitando o gancho, hoje tem o sorteio do Paulistão. Opa! Do Paulistão. E, inclusive, com um novo regulamento, porque se fala em 11 datas, como a CBF está indicando no seu calendário, mas também existe uma possibilidade de 12 datas da Federação Paulista conseguir conversar e tal. Tudo isso vai ser anunciado hoje. Vai ter um conselho técnico durante o dia e mais tarde vai ter o sorteio do Paulistão, que, inclusive, eu não deveria falar, porque é spoiler, mas eu vou participar. Eu fiz uma gravação. Nós somos uma das emissoras detentoras de direitos de transmissão e, enfim, estamos junto com o Paulistão aí por mais algum tempo. Vamos continuar mostrando o Paulistão na TNT Sports, na TNT, na HBO Max. E eu estarei no sorteio, numa gravação, junto com Kleber Machado e com o Luiz Felipe Freitas. Os três narradores aí das três detentoras de direitos. Então, mas eu não deveria nem falar isso, porque é spoiler. Agora já falei. Tava aproveitando aqui o gancho do sorteio da Copa do Mundo de Futebol. Amanhã a gente volta a falar mais de seleção brasileira e na sexta-feira começamos às 8 da manhã. Às 8 da manhã com a nossa live para mostrar o sorteio. O treino da seleção brasileira de futebol, aquele momento bacana de aquecimento dos jogadores. 9h36. Olha aqui, ô Piero. Manda. Muita gente vai falar que é um gancho, né? Que a gente falou da situação do Lamine. Eu vou falar da situação do Neymar, do post dele de ontem. Mas que situação esquisita essa do Lamine, né, cara? E assim, eu fico lamentando, porque tem alguns traços de comportamento e alguns tipos de notícia que saem, alguns tipos de relacionamentos, algumas situações até de empresário, família, que a gente já viu em algumas outras situações e que não dão certo, né, cara? E assim, o Lamine tem 18 anos de idade, né? Tem 18 anos de idade. A banda tá em greve, estão perguntando aqui, é porque eu não voltei a... Peraí. Eu já sei o que aconteceu. Você precisa fechar aí, ô Piero? Vou fechar aqui, vamos lá. A galera percebeu. A galera percebeu, né? Porque a banda tava só no meu ouvido. Então vamos fazer essa passagem de novo, vai. Vamos fazer a passagem de novo. 9h30. A primeira foi só ensaio. Agora aqui tá valendo. Pra ver se a galera tá esperta, né? Então, cara, o Lamine tem 18 anos de idade. Ele é já uma estrela desse mundo de hoje, que não é só o mundo do futebol. Ele é uma personalidade, ele é um artista mundialmente famoso. Eu não sei quantos seguidores ele tem, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Lamine. Pô, ele tem quase 40 milhões de seguidores, velho. Quase 40 milhões de seguidores. E nessa situação, com essa idade, Piero, se não tiver alguém para puxar a corda, para segurar, para soltar na hora certa, para organizar aqui, para fazer algumas negociações, aqui você não vai poder fazer, mas você pode fazer aqui, você pode...
Se não tiver alguém orientando muito bem, e isso precisa da ajuda do clube também, eu não sei qual a responsabilidade do Barcelona nessa história, mas o Barcelona não deveria usar o Lamine nessa briga com a Federação Espanhola. Então, assim, cara, é um momento preocupante, porque a gente já viu muitos talentos não renderem o que a gente sabe que eles poderiam render por questões extracampo, né, Piero? Fica a torcida, André, para que quem está ao redor consiga lidar bem com a situação, porque ele é ainda um garoto que acabou de fazer 18 anos, né? Ele é um adolescente. Então, quando você uma coisa é você ser um cara de 30 anos e ter a cobrança máxima. Quando você é um cara de 18 anos, você precisa de pessoas ao seu redor te ajudando, cara. E não te bajulando. Acho que esse é o ponto. É um momento crucial para Barcelona, enfim, família. A gente sabe que o pai do Lamine também é um pouco falastrão. Tem tudo isso, né? Envolvido ali na questão Lamine, né? Cara, mas eu vou te falar, é aquele tipo de caso que a gente torce muito, cara. Torce muito pra ter cabeça no lugar, pra que as coisas sigam um caminho bom, porque ele, em termos de talento, é algo muito raro, cara. Muito raro. O cara decidiu uma Euro, como ele decidiu, com 16 anos, porque ele ganha com 17. Mas ele faz aquele gol contra a França, que ele mete a bola no ângulo com o jogo empatado, com 16 anos de idade, cara. Isso é muito raro. Isso é Pelé, pô. Isso é Pelé. Você pegar uma competição internacional e decidir um jogo decisivo, é Pelé. E é Lamine, que foi o que ele fez com 16 anos. Então, cara, tomara que ele coloque a cabeça no lugar. O Pedro Martins está aqui perguntando, e eu vi algumas outras perguntas. O que tem o Barcelona tratar o seu atleta? Isso é esquisito? Quando você trata o seu atleta com um procedimento invasivo, que vai afastá-lo dos gramados por 7 a 10 dias, no dia que ele tem que se apresentar à seleção, sem comunicar à seleção, sim, é esquisito, Pedro. Sim, é esquisito. Enfim. Ô, Piero, eu recebi uma mensagem do Super Mega Master. Uhum. E atenção. O negócio ficou complicado. Manda. O negócio fica complicado a partir de agora. Porque ele me viu falando aqui do Paulistão. Do Paulistão, não é sobre a live de sexta, não.